Na estreia do professor Márcio Fernandes, o confronto contra o Vasco, a primeira partida das oitavas de final da Copa do Brasil, terminou num empate sem gols. Foi um bom resultado? Foi uma boa partida do CSA? E aí, galera do Papo de Azulino, fala meu povo, fala meu time, mais um vídeo aqui no canal, mais um programa. Antes de a gente começar, não se esquece, tá? Se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada, vídeo novo todo dia, e vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like e seu comentário são sempre muito importantes. Tamo junto, e antes de qualquer coisa, a gente tem que parabenizar a torcida do Centro Esportivo Alagoano pela festa que fez, né? Foi uma senhora festa, realmente. A torcida deu um show, foi um show à parte o que fez a torcida do Azulão, tá? Há muito tempo, nem contra o Grêmio, a gente viu uma festa daquele tamanho. É aquele negócio. Independente da fase do time, a torcida foi lá e fez a sua parte, né? Então, dedicar aqui esses primeiros minutos aqui para parabenizar o torcedor azulino que foi, né, e o que ficou em casa também para acompanhar a partida, né? Estreia do professor Márcio Fernandes. Agora falando sobre o jogo em si, um 0-0, onde a estratégia do CSA era muito clara, né? O professor Márcio, como a gente já falou no nosso pré-jogo, eu não coloquei muitas expectativas, porque de verdade não houve tempo. Eu até falei, ele dificilmente ele conheceria totalmente o grupo, características e tudo mais. Inclusive, um exemplo, teve um momento em que o Igor Bahia ia entrar no jogo, né? Ele chegou a tirar o colete, ele foi chamado, mas depois viram que foi um engano, e aí o Igor sai e entra o Adiel, né? É sinal de que realmente até a comunicação ainda tá muito embrionária, né? Melhor dizendo, ali no CSA com um novo técnico. É natural. Agora, é uma situação chata, né? Abrindo aqui um parênteses, é uma situação chata, né? O cara já não tá numa fase boa. Aí, quando ele pensa que vai entrar, tem alegria, aí ele acaba tendo esse balde de água fria, né? Pra chamar o outro, ainda mandar ele chamar o outro. É complicado, né? Mas, deixando bem claro, eu também não colocaria o Igor Bahia nesse jogo, tá? Mas, dentro da estratégia que o CSA fez, eu acho que sim, o CSA fez um bom jogo. A estratégia do CSA nitidamente e por todo o contexto, né, o CSA com pouquíssimos dias de treino, né, com um trabalho novo iniciando, uma nova filosofia, né, um técnico que ainda não conhece as peças que tem, por mais que alguns nomes ele já tenha trabalhado, mas é pouco tempo. O Márcio chegou anteontem, então não dá, então não iria cobrar muito disso dele. Mas nitidamente o CSA veio com uma proposta. E essa proposta talvez não agrade grande parte da torcida do CSA no longo prazo. Eu acho que para esse jogo, ok, pelo menos o que a gente sentiu no estádio foi um torcedor aplaudindo, né? Um CSA que brigou, teve uma postura defensiva, né? Uma partida defensiva perfeita, beirando a perfeição, tá? Quando o sistema defensivo acabava por deixar a bola passar, viu um Gabriel Félix fazer uma grande partida. Então o CSA defensivamente foi quase que perfeito. Ofensivamente é que foi pobre. Criativamente o CSA ofensivamente foi pobre. A saída do CSA era marcar baixo, pegar essa bola e aí lançamento para tentar uma velocidade ali do Cachoeira no primeiro tempo, né? O Thiago Marques protegendo essa bola e muitas vezes sofreu faltas, né? Assim, mas quando ele conseguia ganhar essa bola sem sofrer a falta, o CSA conseguia ali algumas esticadas, né? Principalmente pelo lado direito. Então, foi isso que o CSA tentou fazer no primeiro tempo e poderia sim ter saído com a vitória, tá? A estratégia do CSA, por mais que, pelo meu gosto pessoal de futebol, por exemplo, eu gosto do CSA marcando lá em cima, eu gosto do CSA tendo o controle do jogo, mas a gente sabe que, diante de tudo que aconteceu, e por ser um Vasco, por mais que não esteja numa fase boa, por mais que tenha assim, muitas limitações, o Vasco, se não tiver lá o Verratti para fazer o gol, não tem ninguém para fazer. Então, a gente sabe das limitações do Vasco, mas continua sendo o Vasco. Então, diante de tudo, eu acho que o CSA sim fez uma boa partida dentro ali das suas possibilidades, dentro da sua proposta. Agora, faltou a segunda parte. Qual era a segunda parte? Né? Você aproveitar, você ser efetivo, melhor dizendo. Você ser efetivo e quando for, você se defende baixo, se defende bem, mas quando for, você ir para machucar.
faltou isso. CSA mais uma vez teve oportunidades e continuou perdendo gols, tá? Então, no geral, porque aqui eu já vou começar a olhar um pouquinho para o Botafogo, porque eu sei que a torcida do CSA tá muito, talvez, empolgada, né, com o CSA passado, Vasco e tudo mais, mas o principal objetivo continua sendo a Série C e o jogo do Botafogo é importantíssimo. O técnico Márcio Fernandes, até durante a partida ali, já começa a sacar algumas peças, acredito eu, para até poupar para o jogo de sábado, né? Para você conseguir ter os jogadores bem no sábado. Você vê um Brian que também já não estava participando tanto e caiu um pouco de rendimento, ele já saca, coloca o Silas. Intervalo, ele tira o Naninho que não estava participando tanto assim do jogo, até pela estratégia do CSA, que era mandar o balão para frente, então o seu meio de campo trabalha pouco, né? Aparece pouco para jogar. Você tira e coloca o Baianinho, que eu acho que foi uma excelente substituição, foi uma excelente troca. Inclusive, seria o meu jogador titular, né? Eu iria com o Baianinho ali em uma das extremidades, mas isso vai ser um papo para outro vídeo. Porém, a gente tem que falar algo. Não dá para se cobrar muito do Márcio agora, mas também é bom deixar o alerta. Se esse for a maneira do CSA jogar daqui para frente, eu acho que vai ser complicado. Beleza você jogar em alguns momentos fora de casa, né? Você jogar mais reativo, mas em muitos momentos eu senti o CSA se livrando da bola. Ah, mas era o Vasco. Contra o Grêmio, o CSA não abriu mão do seu futebol. Né, o CSA marcava lá em cima, o CSA tinha a bola em muitos momentos, o CSA circulava, o CSA tinha calma para achar os espaços aqui. Eu acho que isso não aconteceu. O CSA teve uma boa partida do seu sistema defensivo e aqui a gente tem que também dar todos os méritos à volta do Islam. O Islam voltou muito bem e, além disso, ele além de fazer uma boa partida, né, proteger muito bem o funil, ele ainda potencializa de novo o Betão. O Betão voltou a jogar bem nesse jogo também. A dupla de zaga do CSA foi boa, né? Mas os problemas, na minha visão, ali no sistema defensivo, ficaram nas duas laterais. Eu acho que o Enzo menos do que o Felipe Albuquerque. O Felipe muitas vezes parecia realmente uma avenida, né? Os jogadores passavam como queriam realmente. Piton, Nuno Moreira, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui o nome. Eu acho que é Lucas Freitas, se eu não tiver enganado, 43. Se eu não tiver enganado, era ele. Cara, fizeram ali o que quiseram ali pelo lado direito do CSA, né? Muitas vezes o Felipe, você percebia que ele estava marcando errado, né? Que ele deixava o jogador girar em cima dele e ter muito campo para jogar no segundo tempo, principalmente. Então, também trazer aqui esse alerta, mas contra o Botafogo, por mais que ainda seja um início de trabalho, por mais que o técnico Márcio Fernandes não tenha tempo para trabalhar, eu fiz questão de enfatizar isso, né, no meu pré-jogo, ele não teve tempo para trabalhar hoje e ainda vou além. Para o jogo contra o Botafogo ele também não vai ter tempo. Amanhã, por exemplo, o time já se representa, mas você vai tentar recuperar os atletas. No treino de sexta é um treino mais leve e aí você já joga no sábado, né? Essa semana é basicamente para o CSA, para o Márcio conhecer os atletas, conhecer o seu elenco. Então não dá para também cobrar muitas coisas, mas no longo prazo, e eu acho que contra o Botafogo, não dá para o CSA jogar desse jeito. Se o CSA jogar se livrando da bola, como foi no jogo de hoje contra o Vasco, vai ser muito complicado. Hoje tinha essa observação, tinha esse asterisco. Você aceita o CSA se livrar da bola porque o Vasco é o Vasco, né? Pode a qualquer momento ali fazer um gol, né? A gente espera um Vasco dominante, mesmo jogando fora de casa. Mas contra o Botafogo, que é a principal competição do CSA, eu acho que a torcida já não vai aceitar um CSA tão passivo em alguns momentos, né? Vai querer um CSA protagonista do jogo, um CSA querendo ficar com a bola, o CSA sabendo o que fazer com ela e um CSA, acima de tudo, efetivo. Eu acho que essa é a palavra. Talvez, falando do jogo sobre o Vasco, contra o Vasco, né, que eu acho que ainda está em aberto. Eu acho que o CSA pode muito bem chegar lá, fazer 1-0, fazer o resultado e trazer a classificação. Mas, falando especificamente sobre o jogo de hoje, eu senti falta disso. Senti falta de um CSA marcando mais em cima. O bloco estava muito baixo. O Cachoeira foi empurrado para praticamente do lado do Enzo, muitas vezes, né? Então,
Senti falta disso, desse CSA mais protagonista, desse CSA mais intenso, mais incisivo, mas também entendo que é um início de um trabalho, é um Márcio que ainda está tentando entender os seus jogadores, e aqui ele não inventou moda, né? Como a gente trouxe também no vídeo de ontem, ele não inventou moda. Ele fez o feijão com arroz e consegue aí se manter vivo para o jogo da volta contra o Vasco da Gama em São Januário. Porém, antes disso, o CSA enfrenta o Botafogo da Paraíba, final de campeonato, jogo da vida, e de novo chamar atenção a isso. Por mais que não se tenha tempo para ele trabalhar, para ele implementar a filosofia de trabalho dele, o CSA não pode jogar da forma que jogou contra o Vasco. A torcida do CSA quer mais, pelo menos uma opinião pessoal minha, eu quero, e eu acho que o CSA tem condições de fazer mais do que ficar só esperando lá atrás, né, fechadinho, para mandar um balão e tentar a velocidade dos seus extremos. Eu acho que o CSA tem material humano para mais do que isso, e se for assim, talvez contra o Botafogo da Paraíba não dê muito certo. Mas vamos aguardar, né? De novo, ainda é um início de um trabalho e o Márcio ainda tem aí muita coisa para fazer nesse centro esportivo alagoano. Amanhã a gente vem falar de mais coisas, né? Será que já vem contratação, né? No primeiro jogo dele já deu para ele acompanhar algumas coisas. Ele já falou um pouco sobre, né, contratações aí. Enfim, a gente vai repercutir isso tudo no vídeo de amanhã. Tamo junto, tá? Não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para você não perder nada. Vídeo novo todo dia, vai ser um prazer ter você fazendo parte desse time. Seu like, seu comentário são sempre muito importantes. Deixa aqui embaixo a sua opinião, tá? Não tem resposta errada. Você gostou da forma que o CSA jogou aqui? Você dá um desconto por todo o contexto? Deixa aqui nos comentários a sua opinião, que é sempre muito importante. Tamo junto, valeu e até amanhã. Tchau, tchau.